Dando continuidade, vamos trabalhar agora um negócio chamado ângulo entre, certo, dois planos. Então, algo bem simples de você entender, tá? Então, na verdade, se você olha, né, se eu desenho aqui dois planos, eu quero saber, deixa eu tentar desenhar aqui. Se eu desenho aqui dois planos, e aí eu tenho uma normal a ele, e eu tenho aqui uma normal a ele, por exemplo, na verdade, o que você vai correr atrás exatamente do ângulo entre as normais desses planos, não mais que isso, tá? Então, vamos tomar exatamente, né, esse espírito aqui de sabendo normais, encontrar os ângulos entre elas, sejam π1 e π2 planos com vetores normais, com vetores normais N1 e N2, respectivamente, basta calcular o menor ângulo entre os vetores normais, entre os vetores normais, ou seja, cosseno de θ, né? Então, n produto escalar, a norma de cada um, certo? Um vezes o outro, tá bom? Então, apenas isso. Então, vamos lá. Dados. Vamos chamar aqui do meu π1 como A1x mais B1y mais C1z mais D1. Vamos tomar aqui o plano π2, A2x, B2y, C2z mais D2 igual a zero. E aí temos como normais desses planos o primeiro normal A1, B1, C1 e a segunda normal, que ela vai ser dada por A2, B2 e C2. Então, basta a gente saber o seguinte: para que eles sejam paralelos, ou seja, π1 seja paralelo a π2, né? Basta que as normais sejam paralelas. Para as normais serem paralelas, né, elas têm que ser proporcionais, ok? Como a gente sabe, condição de ser vetores paralelos. E aí, para ser coincidentes, em outras palavras, serem iguais, né? Então, as normais, né, o que tem que acontecer é o seguinte: normal em si, além desse A1, B1, B2, C1 e C2, né? Além disso, o D1 e D2 tem que entrar também nessa jogada aqui para ser coincidentes, tá ok? E aí, por fim, para ser perpendiculares, tem que acontecer o seguinte, ou seja, P1 perpendicular a P2, as normais têm que ser perpendiculares entre si, ou seja, a normal 1 vezes a normal 2 tem que ser zero. Então, A1, A2, B1, B2, C1 vezes C2 tem que ser esse produto igual a zero. Assim eu consigo construir as relações entre esses planos, se eles são paralelos, são coincidentes, tá ok? Então, exemplo. Exemplo aqui, a gente vai determinar o ângulo entre esses vetores. Então, vamos para o exemplo de número 1. O primeiro é π1, 2x menos 3y mais 5z menos 8 igual a zero. Plano π2, 3x mais 2y mais 5z menos 4 igual a zero. O que você tem que destacar aqui neles
é o seu vetor normal. Então, o meu normal 1, ele é 2 menos 3, 5. O meu normal 2, ele é 3, 2 e 5, tá? E aí você vai ver o que acontece entre eles, ok? Quero saber o ângulo entre os vetores, o ângulo entre eles. Então, eu tive algumas informações. Na verdade, eu estou aqui atrás exatamente essa condição aqui. Tirar a norma de cada um individualmente e depois também fazer o produto escalar e tirar a norma do produto escalar. No caso, a norma não, seria o módulo do resultado escalar, que é um valor, tá bom? Então, quem é N1 vezes N2 em escalar? Coordenada a coordenada e em módulo, né? E aí, então, você fazendo coordenada a coordenada, é 2 vezes 3, mais menos 3 vezes 2, mais 5 vezes 5. Então, seria 6 menos 6, módulo de 25, que é o próprio 25, certo? O N1 é, na verdade, pegar 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Faz isso aqui 4, 9 e 25. E aí você vai ter raiz de 38. A norma 2, certo? Vai ser 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Vai ficar 9, 4 e 25. Certo? Também vai dar raiz de 38. Ou seja, o cosseno de θ, ele vai ser 25 raiz de 38 vezes raiz de 38, 25 sobre 38. Ou seja, o meu θ é o arco cosseno de 25, 38. Tá bom? Então se faz apenas isso. Tá ok? Então a ideia sempre vai ser em cima disso aí. Vamos fazer aqui, né, um outro exemplo. Exemplo 2 é o seguinte: calcular M e N para que os planos π1 formado por 2m menos 1x menos 2y mais nz menos 3 igual a 0, π2, que é 4x mais 4y menos z igual a 0, sejam paralelos, certo? Sejam paralelos. Então, simples, vamos lá. Primeiro tem que destacar as normais. Então, é 2m menos 1, menos 2 e n. E a segunda normal é 4, 4 e menos 1. Para que π1, π2 sejam paralelos, n1 e n2 devem ser paralelos. Isso implica dizer que 2m menos 1 está para 4, assim como menos 2 está para 4, assim como n está para menos 1. Então, você vai destacar sempre uma razão só com desconhecidos como com conhecidos. Então, vai ficar, primeiro, 2m menos 1 sobre 4 menos 2, 4. Vai ficar 2m menos 1 igual a menos 2. 2m igual a menos 1. m igual a menos 1 meio. m igual a menos 1 meio. Voltando, tu pega menos 2 quartos. E ele vai ser igual a n sobre menos 1. Então, vai fazer aqui 2 quartos igual a n. N igual a 1 meio. Assim você achou o valor de n e achou o valor de m. Tá ok? Um assunto parecido é o ângulo de uma reta com o plano. Então, algo bem simples de você entender, né? Se eu olho aqui através de um desenho, o que você tem é o seguinte: dado aqui um plano π, certo? Que tem uma normal, né, que é perpendicular a ele. E aí eu tenho o que aqui? Eu vou ter uma reta aqui, uma reta R, que tem como vetor diretor o V. E aí você tem um ângulo aqui, certo? Você tem um ângulo aqui, θ, e aqui tem um ângulo φ, tá bom? O que você quer saber
Não é esse ângulo entre N e R, N e V no caso. É entre o plano, ou seja, é esse complementar aqui. Mas eu sei que θ mais φ, ele é 90 graus, então ele tem cofunções. Então, quando eu sei o cosseno de θ, é a mesma coisa que o seno de φ. Ou seja, a fórmula que você vai correr atrás é de quem? O cosseno de θ estava lá, normal vezes o V, no caso que é o vetor diretor, normal vezes o V. Pronto, ou seja, o que você quer descobrir é que dado um plano, né? Dado um plano π, aqui AX, BY, CZ, mais D igual a zero, de normal A, B e C, e uma reta R, né? Onde ela vai ter como vetor diretor o V, né? V, vetor diretor. Então, quando você quer saber o ângulo entre essa reta que em destaque seria esse θ aqui, né? Você vai atrás do seno dele, ou seja, o seno de φ normal, vetor diretor, em módulo, normal, vetor diretor, ok? Você tem atrás isso aí, tá bom? Então, os mesmos estudos, né? Lembrando que esse φ aqui ele está entre 0 e π sobre 2, é os mesmos estudos que a gente fez anteriormente, certo? Sendo que agora com esse destaque aí. Então, em particular, para que seja um paralelismo, né, paralelo, ou seja, reta R paralelo a π, significa dizer que vai ser o contrário, certo? Para eles serem paralelos, ou seja, aqui quer dizer que a normal, né, e o vetor diretor, eles são perpendiculares, ou seja, o produto deles tem que ser zero, tá bom? E aí aqui, perpendicularismo. Para o perpendicularismo, ou seja, o R perpendicular a π, necessário que o V seja paralelo ao normal, certo? Ou seja, existe aquela razão, né, entre esse vetor. Se eu der aqui um normal dado por A1, B1, C1 e um vetor diretor dado por A2, B2 e C2, basta que eles estejam proporcionais. A1 para B1, C1, A2, B2, C2. É necessário que isso aconteça, certo? E por fim, para que a reta R pertença ao plano π, ou seja, R pertence a π, nós temos a seguinte situação: se o vetor diretor V de R, certo? Paralelo ao N, vetor normal de π. Segunda situação, A pertence a R e também a do A pertence a π. Lembrando que esse A, ele é um ponto, né, inicialmente do plano, por exemplo, tá? Ele é um ponto do plano, ok? Então, o ponto pertence aos dois. Então, vamos lá. Há exercícios sobre exemplos. Exemplos é o seguinte: 1. Determine o ângulo entre a reta. Qual é a reta? A reta é R, x, 1 menos 2t, y menos t, z, 3 mais t, e o plano π, que é dado por x, y, menos 5, igual a zero. Então, a destacar aqui, né, solução. Ângulo entre, né? Então, vamos lá. A solução aqui nossa é encontrar
o vetor diretor, que no caso aqui ele seria menos 2, menos 1 e 1, né, da reta R, de R, e do plano, a minha normal do plano seria 1, 1 e 0 de π. Então agora eu vou destacar aqui o que? Fazer o produto escalar dos dois e a norma de cada um separadamente. Então vamos lá. O produto entre os dois, módulo disso, seria menos 2 com menos 1, seria 3. A norma de V, ao se colocar aqui, seria 4 mais 1, daria raiz de 6. A norma de N, né, seria 1 mais 1, que é raiz de 2. Então, o seno de φ, 3 raiz de 6, raiz de 2, 3 raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 2, seria aqui 3 meios, raiz de 3. Racionalizando, 3 raiz de 3, 2 vezes 3, seria raiz de 3 sobre 2. Então, o seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus, ou seja, de π sobre 3. Certo? Então, isso aí seria o nosso ângulo, tá bom? Então, você tem isso aí, certo? Um outro assunto, que seria aqui um dos nossos últimos assuntos, seria a interseção de dois planos. Interseção de dois planos, certo? Nada mais é que você fazer aqui, achar a reta intercessora, né? Lembre quando você tem dois planos aqui, né? O que acontece? A interseção é uma reta de um plano π1 e de um plano π2. Então, dado dois planos π1 e π2, né, não paralelos, a sua interseção será dado por uma reta. Então, o que você basicamente vai resolver aqui ou seja, tu vai resolver aqui um sistema A1x, B1y, C1z mais D1 igual a 0, A2x, B2y mais C2z mais D2 igual a 0. E aí tu vai resolver isso aí e vai encontrar uma reta, onde essa reta é a interseção desses dois planos, certo? Do mesmo modo, de um modo similar a isso aí, são de dois planos, então a resolução de um sistema é você trabalhar aqui a interseção de reta, de uma reta com plano, de reta com plano. Então, quando você tem uma reta e um plano, a interseção, certo, nada mais é que um ponto, certo? Então, se eles não forem paralelos, se tem um plano e uma reta, certo? Esse ponto é o ponto de interseção, certo? Vamos resolver aqui através de um exemplo, então. Então, basta resolver um sistema. Então, exemplo, seja a reta dada do seguinte modo: R, que é y igual a 2x mais 3, z, que é igual a 3x menos 4. E o plano, que é dado assim, ó, π igual a 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0, tá? Então, vamos resolver isso aqui. Solução. Se eu quero encontrar a interseção entre eles, né, então basta fazer isso aqui, ó, um sistema. O y eu digo que é 2x e o z é 3x menos 4, né, e eu tenho um problema aqui que é 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0. Então, você coloca a primeira e a segunda na última expressão. Então, vai ficar 3x
mais 5 vezes, que é o y, 2x mais 3, mais, mais não, no caso que menos, 2 vezes o z, que é o 3x menos 4, menos 9 igual a 0. 3x mais 10x mais 15, menos 6x mais 8, menos 9 igual a 0. Então vai ficar 3x dá x, 13x, menos 6 dá 7x, 15 é 14, igual a 0, x igual a menos 2. Dado x igual a menos 2, substitui lá. O y ele é 2 vezes o x mais 3. Então, 2 vezes menos 2 mais 3 dá menos 4, mais 3, menos 1. Tá? O z, ele é quem? Ele é 3 vezes x menos 4. Então, 3 vezes menos 2 menos 4, menos 6 menos 4, menos 10. Ou seja, o teu ponto de interseção, ele é o ponto coordenadas menos 2, menos 1 e menos 10, ok? Então seria apenas isso aí. Com isso a gente encerra essa aula de plano.